Boa noite a todos. Hoje estamos em festa. Faz um ano que eu fiz a primeira postagem do Método Poli. Eu me sinto muito privilegiado, muito honrado pelo apoio que eu recebi de diversas pessoas nesse período. O Método Poli está fazendo um ano que eu fiz a primeira postagem. Fiquei muito feliz, o dia foi muito corrido, não consegui nem postar isso, mas agora eu tô com um sentimento assim de agradecimento a todas as pessoas que me apoiaram, a minha família, aos meus filhos, que me cederam muitas vezes o quarto para eu fazer as lives e a gravação do conteúdo. Agradecer todos os colegas que participaram das lives aqui e me apoiaram e me deram muito incentivo. Estou muito feliz com essa data, eu acho que é uma conquista. Um ano que o Método Poli está no ar. Foram quase uma centena de clientes, de pessoas que passaram pelo programa. Foram dezenas de lives, vários projetos, os projetos aula comentada, análise técnica, e vem mais. Pode ter certeza que vem mais. E nós estamos fazendo o projeto do livro para live, falando, porque a gente comemora trabalhando, né, galera? Então, hoje nós vamos continuar com algum do livro para live. E eu não vou perder mais tempo aqui, já disse aqui, antes que eu comece a chorar de emoção, eu vou chamar uma colega da BPNI, uma pessoa que já esteve aqui numa live maravilhosa, uma das que teve maior feedback sobre a utilização do material. E eu estou recebendo a professora Egli Luz, acadêmica da BPNI, proprietária, coordenadora de academia Golfinho de Ouro, né, Egli? Oi, Poli. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Que data ótima, hein? Que parabéns por esse um ano de Método Poli, né? De sucesso. Você é merecedor desse sucesso. E que ele siga em frente aí, colaborando com a formação de muitos e muitos profissionais. Parabéns, Poli. Egli, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo. E tenho uma admiração gigantesca por ti, pelo teu trabalho. Aquela live que a gente fez foi espetacular, o feedback de todos. E a ideia desse canal mesmo, Egli, é compartilhar a minha experiência. A minha missão eu botei quando comecei, compartilhar a minha experiência para fortalecer a natação de bebês. Eu acho que o que eu tenho de experiência vem dos outros, né? E eu acho que a oportunidade de convidar a gente para vir aqui falar dos seus projetos, compartilhar. Natação não é uma coisa linear, tem muitas facetas e tu não tem como absorver tudo, tem que compartilhar. Então, eu estou muito feliz que esse canal está dando certo, muitas pessoas me dando apoio, né? Não tive nenhuma recusa de live, todas as pessoas que eu pensei, veio até gente do exterior, e tu tá aqui de novo. Muito obrigado por estar aqui. E esse livro, Léo, adorei o teu capítulo, Inclusão de Crianças com Deficiência nas aulas de natação das academias. Dificuldades e possibilidades. Como é que foi escrever e como é que foi trabalhar, né? Tantos anos, porque tu tem tantos relatos aqui, uma experiência muito grande, não relatos de pessoas, mas de casos, né? Tu coloca assim, ó, já vou emendar aqui uma coisa na outra. Inicialmente, isso na primeira página, eram atendidas apenas crianças com dificuldades motoras, cognitivas, socioemocionais, síndrome de Down, paralisia cerebral e deficiência física. E na página seguinte,
Tu diz assim, hoje, além das deficiências já mencionadas, a procura se tornou grande também por parte de crianças que apresentam transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, entre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Isso aqui me mostra que muitas crianças, pessoas passaram pela Golfinhos de Ouro, sendo atendidas num processo de inclusão e que deu esse capítulo maravilhoso. Isso, Polly. Na verdade, esse capítulo é o relato de uma experiência, né? Um ensaio do que aconteceu nesses mais de 30 anos de academia. A nossa academia, ela nasceu com a inclusão, né? A inclusão começou a tomar corpo nos anos 80, início de 80, tomou corpo no final de 80, daí para frente, né? E nós nascemos com isso. E nós, profissionais de educação física, nós temos essa função de educação. Então, nós temos isso em nós, né? Então, como empresários, mas antes de tudo, como profissionais da educação física, a gente sempre teve esse olhar para a criança com deficiência, esse olhar de incluí-las na natação. Então, inicialmente, as dificuldades eram muitas, né? E a gente enfrentou isso com naturalidade, né? Com dificuldade, mas com naturalidade. E com isso nós recebemos inúmeras crianças com deficiência física, intelectual, né? E sensorial também. Né? Nos tempos atuais, isso é cada vez maior, essa realidade, né? De receber nas academias. Então, eu acredito que as academias têm esse papel, têm essa função, né, de trabalhar a inclusão com a natação inclusiva. Né? Esse é nosso papel, é nossa função. Eu estava pensando numa coisa e no teu relato me veio outra. Tu acha que está aumentando porque as famílias estão se expondo de uma certa forma, em vez de guardar em casa, estão indo para a rua e eu acho que se é isso, eu acho que é perfeito. Essa é a abordagem mesmo, a gente incluir, né? Tu acha que está acontecendo mais casos ou realmente as pessoas estão indo para a rua, estão sendo incluídas no dia a dia, assim, na sociedade? Isso. Eu acredito que estão acontecendo mais casos de TEA, né? Que a gente sabe que o transtorno do espectro autista ele é cada vez maior, né? Hoje acredita-se que aí com pesquisas dos Estados Unidos que um para cada 45, 50 crianças, né? Nascem com TEA. Então, nesse aspecto, existe mais mesmo, mas eu acredito que esse outro fator, as pessoas estão se expondo mais, estão com mais autoconfiança, né, nos trabalhos, os trabalhos estão sendo feitos, elaborados, e as famílias estão com essa confiança maior, porque uma das dificuldades que a gente enfrentava no passado era justamente essa confiança das famílias de falarem, né, que seus filhos tinham alguma deficiência, e isso impedia até a relação com eles, impedia o próprio trabalho de evoluir no trabalho em função disso. E hoje ainda existe esse preconceito, sim, né, da comunidade, da aceitação das outras famílias, das crianças nas aulas, mas isso, graças a Deus, isso está cada vez melhor. A aceitação, tanto dos pais como das famílias, né, para receber essas crianças nas aulas junto com seus filhos. Eu não ia falar da família, porque eu abordei com a Cacilda, né? Uhum. Mas só para completar aqui no teu capítulo, na página 62, tu fala sobre a família. A própria família, frequentemente, é uma barreira para a inclusão da criança com deficiência. Isso se torna sério, pois é ela quem primeiro apresenta e inclui a criança na sociedade. Eu acho que essa frase completa o capítulo lá da Cacilda, que fala sobre a família, mas eu queria te perguntar assim, ó, tu disseste que é um papel do profissional de natação ou profissional de educação física, tá? Trabalhar. Mas tu também fala o despreparo da equipe de trabalho é outra realidade.
a dificuldade, tu vê, o método Poli, ele entra numa lacuna que as faculdades não preparam o professor de natação para bebês. E a gente ainda quer trabalhar com natação para bebês e inclusivo. Então, qual a dica para os nossos colegas, além dessa leitura de formação, de se preparar, ou é a pessoa que tem que ter o conhecimento geral e a sensibilidade de professor? Eu acredito que o conhecimento geral e a sensibilidade são importantes. A sensibilidade é muito importante, né? O amor, trabalhar com dedicação, mas sem dúvida nenhuma, a busca do conhecimento, ela é muito importante, né? Então, a gente conhecer das deficiências, conhecer de trabalho. Hoje, Poli, graças a Deus, existem trabalhos, né? Existem pessoas fazendo trabalhos, existem pessoas divulgando, e isso está melhor. No passado, era muito difícil. Não existia, não tinha livros, não tinha artigos, era difícil, né? Não tinha internet. Então, a gente tinha que buscar, a gente buscava instituições. Na época, eu busquei a nossa Universidade Federal, que tinha um trabalho muito grande com deficientes, busquei a CD, né? Eu tinha quase que uma parceria com a CD. Na verdade, não era uma parceria. A gente recebia que a CD ela tem trabalhos temporários para as crianças com deficiência e depois elas liberam essas crianças. Então, elas ficam sem locais para continuarem um trabalho, né? E como a gente fazia, a CD até nos indica ainda, né? Então, a gente buscava muito com esses profissionais, com fisioterapeutas, com médicos, mães, pais, médicos, né, com filhos na academia, também nos deram muito suporte nisso. Então, a gente buscou no passado e continua buscando hoje. E hoje, felizmente, isso está melhor, está mais claro, né? Tudo está melhor, né? Com a internet, a gente tem mais acesso a artigos, não são muitos, mas cada vez mais, né? A gente tem trabalhos divulgando os trabalhos, não só de natação, mas trabalhos gerais com crianças com deficiência. Perfeito. E, Egli, tu tens uma parte aqui de as práticas pedagógicas, na página 66, que é o fator... nos compartilha aí o dia a dia, a prática pedagógica que tu... Como é que é lá dentro? Porque mais adiante tu diz assim, ó, espaço aquático e suas possibilidades. Então, tu diz assim, são fatores didático-pedagógicos que podem prejudicar a inclusão nas aulas. E tu fala muito na questão técnica, uma visão puramente tecnicista do método. Depois tu fala uma postura desinteressante, excesso de cobranças técnicas. Quais seriam o viés aí, hein? Eu acredito que esse viés é o mesmo da natação comum que a gente pratica no dia a dia, né? Então, a visão, eu acredito que essa visão deve ser uma visão de desenvolvimento integral, né? Explorar o espaço com ludicidade, mas visando o desenvolvimento integral da criança, né? Não pensar diretamente no esporte, inicialmente, né? O esporte vai ser uma consequência. Acredito que a criança nadar os estilos, participar de competições, é algo interessante, né, para ela, faz parte da nossa vida, de todos nós. Mas, inicialmente, o trabalho ele tem que ser um trabalho de formação integral. Então, explorar esse corpo, descobrir o corpo por inteiro, né, trabalhar a noção corporal, trabalhar a noção espaço-temporal, para depois entrarmos em questões mais tecnicistas. Não que a técnica não possa existir, né? Mas ela é algo futuro. Primeiro, esse trabalho de formação geral. Tu coloca aqui assim, ó, que eu adorei essa frase, na 79, o professor deve focar o movimento e não a deficiência da criança, proporcionando a ela condições de emitir respostas motoras
que lhe permitam interagir com o ambiente. Então, tu tem que focar nas possibilidades da criança, através da exploração do corpo no meio. Exatamente, né? Não nas limitações que ela tem, mas justamente nas potencialidades que ela tem, né? O que ela é capaz, o que ela pode fazer, então é a partir daquilo ali que a gente vai trabalhar, né? E não desistir porque ela não consegue algo, porque ela tem uma limitação, mas sim a partir, passo a passo, a partir do que ela é capaz, a partir da habilidade que ela consegue fazer. Pois agora tu falasse uma coisa e me veio assim, ó, que muitas vezes a gente observa uma criança, olha, eu nunca recebi tantos corações quanto tu tá aqui, hein? Tá arrasando, aí. Olha só, às vezes a gente olha e quer uma determinada resposta, e cada criança tem uma amplitude de resposta, de compreensão, de mundo diferente. E às vezes, muito pouco para o outro, né? Ou melhor, para nós, o muito pouco é muito para aquela pessoa. Né? Então, é uma frase que eu repito algumas vezes, que no caso para o medo, e agora eu transporto isso para o trabalho com deficiente de inclusão, que pequenos passos para uma grande conquista, né? Exatamente. A comparação, né, é algo que a gente tem que evitar, né, Paulo? Porque, na verdade, cada um tem seu desenvolvimento, cada um tem o tipo de evolução. Então, realmente, é o que você falou. Pequenas conquistas são enormes conquistas para essas crianças, né? E isso, acho que é muito importante a gente começar a enxergar, né? Porque é um trabalho importante que nós temos que fazer com nós mesmos, né? Onde essa criança está, da onde que ela parte e o que ela já conseguiu, né? E fazer também os pais enxergarem isso. Porque às vezes existe uma dificuldade dos pais para enxergar, meu filho não tá evoluindo, né? E a gente mostrar cada uma dessas etapas de evolução que para eles eles não enxergam, né? Para eles não está acontecendo isso. Essa semana mesmo eu tive uma oportunidade de mostrar para uma mãe, né, uma criança que nada com a gente, e ela tem uma paralisia, mas tem tinha uma movimentação muito espástica das pernas, né, muito desorganizada, e ela começou agora a fazer um pedalar organizado, por períodos intermitentes, mas fazendo. Aquilo para a mãe, ela nunca tinha enxergado aquilo. E quando eu mostrei para ela, a satisfação dela de perceber aquilo. Então, cabe a nós profissionais, né, aprendermos isso, valorizarmos essas pequenas conquistas e valorizarmos para a criança e para a família também, mostrar isso para a família também. Perfeito, porque eu insisto muito, Ed, na questão de que a gente tem que saber fazer, mas o pai, a família tem que perceber para dar valor e chegar em casa e replicar isso. Agora, Egli, eu estou terminando aqui contigo, porque eu tenho mais duas convidadas aqui, todas muito especiais, mas eu não posso sair sem uma aqui na 82, depois tu fala também, as turmas nas quais são inseridas a criança com deficiência devem ser adequadas à fase do desenvolvimento, ou seja, seu nível de aprendizagem. Lembramos que nada é tão definitivo que não possa ser modificado, readaptado ou melhorado. Como é que tu recebe e escolhe a aula, ou tu matricula e depois faz uma avaliação? Como é que é essa parte de escolha de uma turma para uma criança com uma necessidade especial? Uhum. A gente age praticamente igual para todas as crianças. Elas vêm, fazem uma aula teste, né? E a gente vê quais as habilidades que ela tem. E de acordo com essas habilidades, ela encaixa em algum nível de aprendizagem que a gente tem. Então, essa criança,
é encaminhada para aquele nível de aprendizagem. Agora, quando a gente fala que nada é tão definitivo, né, porque o que acontece? Às vezes uma criança tem um nível de habilidade física, motora, mas ela tem um nível intelectual em outro patamar. Então, isso é muito importante, às vezes, porque uma criança que já depois dos 7, 8 anos, 9 anos, o aspecto social para ela é importante, né? As relações sociais são muito mais importantes. Então, ela está num grupo de iguais, né? Socialmente, intelectualmente, às vezes vai ser mais importante do que ela estar num grupo de iguais no aspecto físico-motor. Né? Então, a gente faz essas considerações de acordo com a idade. Então, é verificado todos esses aspectos para incluir essa criança em alguma turma. Perfeito. Adorei, é exatamente isso. É um olhar da individualidade do indivíduo. E, às vezes, um aspecto se sobrepõe ao outro. Perfeita abordagem. Egli, eu só tenho a agradecer por esse maravilhoso... Olha, pessoal que está aqui, ó. Quem não tem aqui esse livro, tem que ler. Me manda um direct que eu dou um jeito de chegar um livro aí na casa de vocês. Tá bom? Egli, consideração final, por favor. Primeiro eu quero agradecer a você, né? É um prazer estar aqui nessa data comemorativa e também prazer dividir com as nossas colegas e amigas da BPNI, né? Josiane e Denise. E quero dizer o seguinte, que nós, profissionais de educação física, proprietários de academias, né? Ou profissionais das academias, eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse papel da inclusão, e eu acho que a gente não deve ceder, né, às dificuldades. Tudo é resolvido. Então, a gente, estando com disposição, determinação e muito amor, a gente consegue, né, realizar um trabalho tão importante que é esse da inclusão. Então, fica aqui a minha colocação nesse sentido, né, da gente não desistir, da gente ir atrás, da gente ter paciência nas conquistas. As conquistas são difíceis, mas são muito gratificantes. Então, é isso. E me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, né? A gente está sempre à disposição aí. E te agradeço imensamente, Pessoal, espera um pouco. Pessoal, quero muitos corações aqui. Eu vou chamar a Josiane, vamos ver. Ô, Josiane, aparece aí. Te chamei, Josiane. Cadê? Cadê a Josiane? Vamos ver se ela aparece aqui junto. Tô aqui. Ei, Josiane. Oi, que delícia te ouvir, Egli. Tudo bom, querida? Maravilhosa. Que isso. Se eu pudesse, eu entrava nessa tela para dar um abraço nesses dois, mas não dá ainda. Coisa boa demais, né? Que E o bom, Poli hoje comemorando 1 ano de método Poli. Pois é, que emoção aqui. Ele começou a falar e eu já fui pegar um lenço aqui que eu digo, eu vou chorar junto aqui. Josiane, olha só. Tu fosse a minha primeira professora de natação de bebês. Eu fiz o meu primeiro curso em Florianópolis contigo, eu já te disse isso. Já disse sim. Coisa maravilhosa, que honra. Eu agora estou aqui na plateia, quero te aplaudir, não a mim, né? Essa construção que você está fazendo, você se reinventou nessa pandemia. Eu sou uma admiradora de aplaudir de pé essa tua construção, né? Então, são construções de parcerias. Né, Egli? Egli também Isso. Ô, Josiane, desse trabalho. Josiane, deixa eu ver aqui. Egli, Poli, pois é, como eu faço agora? tu clica lá, tu sai para depois tu entrar para ver. Entrando novamente, né? Muito obrigado, beijo para vocês. Beijo. Beijo, Luciana. Beijo, querida. Josiane. Diga. Bem-vinda. Obrigada, já estou aqui desde o início
Deixa eu ver uma... Né? Olha aqui, ó. Deixa eu chamar a Denise. Eu vou... Sabe que ao vivo a gente quebra protocolos todos, né? Pode quebrar protocolo. A Denise me mandou aqui que o Davi, que é o exemplo do caso dela, tá aí contigo? Hein, Denise? Oi, boa noite, Paulo. Boa noite. O Davi tá aí contigo? Então, eu estou aqui de máscara porque eu recebi uma visita ilustre aqui, que é o Davi. Então apresenta ele para nós. Ele acabou o treinamento e Ô, está José, do meu lado, Jô, no meio da sua palestra. Quer que eu saia e ele fique Aqui, agora um Davi. pouco? Eu vou depois, eu vou sair porque ele é agora a origem. trocamos a ordem, trocamos a ordem. Podemos trocar a ordem? Ele treinou bastante, ele treina diariamente, Josiane. E aí veio dar uma palhinha aqui na nossa conversa, Paulo. O que você está vendo ele aqui? Esse é o Davi. Tudo bom, Davi? Muito prazer. Muito prazer, Paulo. Me explica como é que tu te sente nadando? O que é nadar para ti? Natação, para mim, tipo assim, é espetacular esporte. E também eu gosto muito de competir. E eu fico muito feliz, ansioso, competindo. E eu gosto de nadar, porque a Denise, minha professora, ela me ajudou quando eu era criança e ela me acompanhava. Aí agora, até hoje, agora ela me acompanha sempre na minha vida. Eu li aqui, Davi, que tu começaste com 3 meses. Tu tá com quantos anos? 18. 18. E qual é o teu melhor nado? O meu melhor nado é o nado borboleta. É difícil, hein? Para mim é o pior. Eu sou melhor no crawl. Pode ser campeão. Também. Qual é o teu melhor? Eu ouvi dizer que tu é campeão. Qual é o teu título aí, Davi? O título é do nado borboleta e também do crawl. Ah, perfeito. E a Denise é uma boa professora ou ela é muito exigente? Não, ela é boa professora ao meu lado. Ela está sempre do teu lado. Sempre. Deixa de beber e deixa de agora. Que legal. E me diz uma coisa, ela te puxa a orelha para tu nadar mais rápido ou ela é muito exigente? Tu acha que o professor de natação tem que ser exigente com os alunos assim como tu? Na época, a tia Denise ela puxava, mas hoje não. Hoje não? Por que não? Porque agora o professor Oswaldo que me puxa agora. Ah, é outro professor, perfeito. Perfeito. E o que tu acha que o professor de natação tem que fazer com o aluno? Tem alguma coisa que ele tem que fazer assim para ensinar a criança a nadar? O professor ele tem que ensinar pessoas a nadar. E qual é a coisa mais importante que o professor tem que ser? Ele tem que ter paciência, ele tem que ter voz, ele tem que ser carinhoso. O que tu acha? Primeira coisa que ele tem que ser, ele tem que ter voz e também ter paciência. Perfeito, tem que ter paciência. Cada pessoa tem o seu tempo, né, Davi? Cada pessoa tem o seu tempo. É isso aí. Às vezes a gente aprende rápido, às vezes a gente aprende devagar. É isso aí, Davi. Adorei. O que tu poderia dizer para outras crianças
para incentivar elas à natação? O que tu diria para elas? Que é importante nadar, que é importante fazer as coisas, ou tu tem que ficar em casa parado? Não é para ficar em casa parado. Tem que fazer alguma coisa, tipo assim, correr um pouco, pegar uma bola, chutar, ou pegar uma bola e fazer basquete, ou para academia e natação, porque a natação, ele tem tipo assim, tu tem que criar uma sua vida no esporte, entendeu? Tá aí, eu sou campeão mundial de natação, eu fiz a minha história. E agora, como é que esporte é a vida. A vida, Esporte é saúde. vida. Davi, tu falasse esporte é vida, perfeito. Só não pode ficar parado. Tu pode jogar bola, tu pode correr, tu pode nadar, tu só não pode ficar parado. É isso, Davi? Não pode ficar parado, porque esporte é vida. Maravilhoso. Entendeu? Esporte é vida. Essa é o maior ensinamento hoje que tu está nos passando, Davi. Muito obrigado. E tu vai assistir a Paralimpíada? Assistir. E a Paralimpíada começa daqui a uma semana, não? E além da natação, o que tu vai querer assistir, Davi? Vários esportes. Porque o meu sonho é ser professor de educação física. É uma linda profissão, Davi, é uma linda profissão. A gente trabalha com pessoas e a gente ajuda crianças no seu desenvolvimento e na saúde de todo mundo. É uma bela profissão, Davi. Obrigado. Só que tem que estudar muito, viu? Eu sei. Eu tô no último ano da escola crescimento. Eu tô no terceiro ano da escola já. Reta final. É isso aí. Pega umas dicas com a professora Denise, que ela sabe tudo de educação física. Denise e Oswaldo, os dois. Os Oswaldo também, né? É isso aí. Não. Tu tá muito bem acompanhado, Davi. Agora eu vou dar um espaço para falar. Davi, um beijo no coração. Um beijo. Muito obrigado pela tua presença, participação. Denise, que bênção. Viu só? Agora ele vai me dar um espaço para falar. Que bênção, Denise. Tu ter despertado. Tu ter despertado a natação nessa criança maravilhosa. Parabéns. Oi, Paulo. Oi. Tá. Então, Paulo, o Davi foi uma criança que chegou até a gente e foi um grande presente de crescimento pessoal e profissional. O Davi nos desafiou em todos os sentidos, porque ele está com 18 anos e eu já tinha experiências com crianças, mas crianças especiais, síndrome de Down, inclusive, mas não com o desafio de uma permanência tão grande como até hoje. Essa criança está todos os dias, criança não, adolescente, no nosso espaço. Então, você construir requer um diálogo permanente com a família, com ele, com os profissionais que atendem Davi. Ele tem uma família extremamente estruturada, pais afetuosos, cuidadosos, zelosos e, ao mesmo tempo, disciplinadores. Porque o Davi tem uma disciplina, uma rotina de vida. Esporte, escola, alimentação. E ele, ao longo desses 18 anos, que o Davi chegou realmente com 3 meses, fui eu que o recebi, que fiz todos os testes, aquele trabalho onde a gente tem que receber com tudo, com o corpo, com o coração,
analisando cada gesto, cada olhar. E eu senti que o Davi poderia evoluir muito na sua vida, em todos os aspectos, não só no aspecto motor. Mas Davi é um garoto que ele entra fácil em qualquer lugar. Ele tem uma socialização fantástica. Tu acredita que isso é por causa dele ou da família? Porque tu escreve, eu tinha separado uma frase que tu diz assim, ó, na página 167, é evidente que por não terem um olhar de superproteção, tampouco de arrogância ou de desafio aquilo que a condição do filho apresentava. Eu acho que tu coloca muito essa questão da família. Tu acha que é uma coisa dele ou isso foi a família que impulsionou? Pela não proteção? A família foi muito disponível para aceitar toda uma orientação dos profissionais. Eu vejo a família determinante nesse sentido, Paulo, de querer conhecer e aprofundar cada vez mais qual o melhor caminho para Davi trilhar, onde ele pudesse ser uma criança que apresentasse um papel, ele tivesse um papel na vida em qualquer lugar que ele estivesse. Seja na escola, seja no cinema, no supermercado, no restaurante. E hoje Davi tem ele transita fácil, porque ele tem os domínios dele bem trabalhados. Lógico que a família tem sempre profissionais, investiu muito em profissionais que os ajudam nesse trabalho. Mas claro, eu observo que ele também é uma criança que, com esse estímulo à autonomia, trabalhou muito isso. E hoje ele enfrenta competições fora do Brasil. Ele foi campeão no Canadá. Ele faz viagens constantes. É uma criança que treina diariamente, um garoto que treina diariamente. A gente ainda tem aquela ideia de ser criança, mas é um adolescente que vai à festa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando tu começa com 3 meses, tu diz aqui, tu faz o relato dele, muito obrigado aqui pela leitura, eu já tinha lido, e aí eu reli agora para entrevistar. Tu começa com 3 meses. O que o profissional, nossos colegas que estão ouvindo, a gente já entendeu da família dele, como, né, tratar ele como um indivíduo e não, né, ver a deficiência, mas vir realmente a potencialidade da criança. Mas o que o profissional de natação tem que cuidar ou tem que ser diferente com um bebê no síndrome de Down que vem nas nossas aulas com 3, 4 meses? Ele é hipotônico, tem que cuidar algumas coisas de pegadas, mas tem algum outro cuidado, alguma dica assim, específica para criança precoce, para natação cedo, assim, com síndrome de Down? Tenho. Eu acho que o afeto, o contato. Por quê, Paulo? São fatores primários no desenvolvimento do organismo humano, da saúde. Eles são responsáveis, eles levam a uma aquisição maior, né, de segurança, de confiança, e que isso vai contribuir com todo um desenvolvimento e um crescimento. Eu vejo que esse acolhimento, com muito contato corporal, reconhecendo muito, respeitando esses limites nas áreas sensoriais da criança, com síndrome de Down, e tendo conhecimento técnico das pegadas, um ambiente seguro, água tratada, pH no ideal, cloro, respeitando todas essas condições ambientais e físicas, profissional experiente, que conheça essas etapas do desenvolvimento, você consegue fazer um trabalho. E eu acho que isso foi determinante no resultado de Davi.
foi essa construção junta. A gente vê que os discursos se repetem, né, Denise? Tu acabasse, eu coloco nos pilares do método Poli, eu coloco a estrutura, tu acabaste de falar de pH e piscina, eu coloco as técnicas, tu falasse de empunhadura, a gente fala da criança, conhecer o desenvolvimento, a gente fala da água, de conhecer a água, a aula, que é o professor encantando, e, por fim, a família, né? E quando a Egli estava aqui antes, e a gente perguntou, mas como é que tu faz com a criança que está chegando? O que que ela disse? Faço igual a todas as outras. Né? Então, a palavra mágica que eu vi da tua fala é a palavra segurança. E a primeira coisa que eu digo para os pais é que sem a segurança não adianta. Então, não adianta a gente pensar no aprendizado se a gente não der segurança. E a Josiane, um tempo atrás, falou exatamente isso. Então, é o discurso que se repete: afeto, segurança, técnica. É isso. Com certeza, é isso. E, lógico, com o passar do tempo, a gente vai criando esse ambiente rico em estímulo, onde a criança possa explorar, descobrir toda a sua potencialidade, né, de movimentos, para que aflore esse desenvolvimento natural dela e ela possa construir esse seu corpo com uma amplitude maior de descobertas. Isso para a gente, na metodologia, a gente sempre trabalhou e atrelado ao lúdico, que é o responsável pelos processos de criatividade e socialização. Então, os jogos, a ludicidade, as brincadeiras têm que estar dentro de todo esse nosso trabalho, para que haja realmente um aproveitamento, um desenvolvimento nessas habilidades, nessas competências que se quer de uma criança, seja ela típica ou atípica. Pois é, ele já é um campeão da vida, né? Uma pessoa que tem uma deficiência e vai na natação. Olha o que ele nos disse aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Denise. Adorei. E é um garoto saudável fisicamente, não adoece, a hipotonia. O pai nos trouxe a avaliação física dele, Davi tem 7% de gordura corporal, que uma criança com síndrome de Down, todos nós sabemos que tem uma, vamos dizer assim, uma percentual maior. Setor maior. Mas eu me sinto muito privilegiada, todos nós daqui da Viva Água, em ter a oportunidade de estar com Davi esses anos todos, 18 anos. Ele nos fez crescer muito como profissionais, como pessoas, e é um garoto espetacular. É um presente. A síndrome de Down, nós sabemos que são mais de 300 mil, né, Paulo, pelo censo brasileiro, e nós temos que abrir as portas das nossas academias para recebê-los com programas estruturados e adequados para o desenvolvimento dessas crianças. Parabéns a você. Censo que já faz 10 anos, né? Deve estar bem mais. Eu quero te parabenizar pelo um ano de programa, eu tenho acompanhado, você tem trazido profissionais importantíssimos, cada um com sua história, sua vida profissional, contribuindo com crianças cada vez mais. E eu acho que esse foi um trabalho assim que tu está dando de graça para todos nós. Muito obrigada. De graça. Nada. Vocês é que me enriquecem. Estou chamando a Josiane para compartilhar com a gente esse momento. Vocês é que me enriquecem. Cada pessoa que vem aqui eu aprendo e é uma honra estar aqui. Oi, Jo! Tudo Ele bem? me chama, me manda, me chama e eu faço o que ele disser. Olha só, para mim tá tudo certo. Eu tô amando isso aqui. Nós nos encontramos há muitos anos atrás no teu encontro internacional, lembra? Sim, sim. Lá em Curitiba, nós três, fora os outros encontros. Lembro bem daquele congresso.
Sim. Congresso de Psicomotricidade. Isso. E André atividades Lapierre. aquáticas, 1997. André Lapierre. E a Isso Anne, mesmo. Isso né? mesmo. Isso. Denise, Obrigada. muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E tu tá me devendo uma live sozinha depois, hein? Pra gente falar de outras coisas. Vamos lá. Um beijo grande, parabéns. Beijo. Tá? Tchau. Beijo. Beijo. Saio aqui, né? Por favor, e depois volta. Não perca aqui que eu vou fazer as perguntas. As melhores perguntas eu deixei para o fim. Josiane, Diga, meu amor. olha aqui, ó. O meu tem dedicatória, tá? É verdade. Denise, clica lá no X, sai completo da live e depois tu volta. Saí. Tá. Tu me diz assim, coração gigante, surfista do amor, aprendo e me emociono com você. Eu que me emociono contigo, José. Muito obrigado pelo carinho, pela essa amizade, pela tudo que tu faz pela natação por nós. Que isso, que isso. Eu que aprendo todo dia e estar aqui de novo com você num dia tão importante. A gente sabe o quanto reinventar é necessário e isso é para corajosos mesmo, né? Você como um bom surfista, né? Surfou por cima da onda do Covid. Essa é a grande verdade. Está aí provando que isso é possível e isso é modelo, exemplo, né? Então, fico muito honrada de estar nesse dia, né? Se pudesse, estava aí te dando um abraço, né? Josiane, a gente gostaria de ficar batendo um papo aqui só, mas a gente tem que ir no conteúdo, né? Que é o livro da BPNI, Reflexões da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, e tu me tu me presenteia com o transtorno do espectro autista, né? Isso. E tu faz uma caracterização aqui, uma definição, e a minha pergunta para ti, eu vou direto porque me chamou aqui a atenção depois aqui, mas primeiro, qual o principal desafio para quem vai trabalhar com crianças? Já que o método Poli trabalha com pessoas, mas vamos abordar mais a criança do espectro autista. Eu acho que não é somente o autismo, mas eu acho que na questão do autismo em especial, a gente tem que... eles nos desafiam a trabalhar fora, sair um pouco da... Josiane, o que tu fizesse aí, Josiane? Deu? Nem sei. Eles nos desafiam a gente sair fora, trabalhar fora da caixa, né? Porque todos os nossos padrões, todas as nossas possibilidades de promover o desenvolvimento dentro do nosso conhecimento, eles nos desafiam porque eles vão tocar em pontos que hoje são cruciais, né? Que é a forma de se comunicar, é a forma de interagir socialmente, é a forma de reagir com as adaptações e as variações do meio que nos impactam, mas para eles muito mais. E a gente acaba tendo que olhar para eles como únicos, né? E para mim, com um potencial da gente se tornar melhor. Eu vejo, não acho que é só o autismo, eu acho que todo o campo da natação das crianças com qualquer característica para mim, né? Mas em especial, eu acho que o autista, ele fala de comportamentos fora do padrão. Por isso que eu falo fora da caixa, né? Tu coloca lá na página 101, virando para 102, que é necessário que a criança com o espectro autista construa uma organização mental que lhe permita comunicar-se com o outro, explorar o meio, ajustando sua ansiedade e sensações, desejando aprender. Porém, não podemos esquecer que a criança com autismo não, essa é a frase mágica aqui, não se revela apenas de uma forma. Isso. Pois sua gama de possibilidades e manifestação é apresentada de vários modos, de níveis e graus especificados. Eu adorei, não se revela de uma
forma? Me explica isso. Eu acho que a gente tem aqui algumas questões bem importantes que você traz. Uma delas é que, para a gente entender essa pessoa com autismo, a gente tem que primeiro olhar com essa possibilidade de olhar com afeto e entender como que esse mundão toca nessa pessoa e como que ela vai expressar isso. Toda pessoa com autismo, ela tem uma forma de se expressar, só que ela é fora do padrão, né? Então, se a gente não trabalhar e entender essas manifestações, e elas podem vir das manifestações das formas mais diferentes, né? E eu acho que as possibilidades e as formas com que eles processam essas experiências e mostram as suas emoções precisam ser validadas e ouvidas por nós, né? Nós temos que, para mim, e aí esse capítulo me motivou a falar disso, da relação de abrir os sentidos, os nossos, né? A gente olhar diferente, a gente ouvir diferente, a gente se colocar diferente, a gente sentir diferente, porque é desta maneira que a gente consegue compreender um pouco mais essa forma muito diferenciada e que nem foi falado pela Denise, né? A gente teve um aumento muito significativo e a Egli também trouxe essa questão. Nós estamos numa época em que esse crescimento do autismo, se o mundo não entender que há uma mudança, e eles vêm para nos ajudar nessa mudança, né? Para mim, eu não vejo... Eu sou suspeita, porque eu trabalho com isso há mais de 40 anos, né? Então, já tive autistas que hoje já são, vamos dizer aí, já são jovens mais experientes, né? Peguei bebê e já dentro do mercado, pessoas que já casaram e tal, né? Essa geração, ela se tornou muito transformadora e esse universo impacta hoje nas realidades das aulas de natação. Então, a forma de olhar muda a forma de trabalhar. E aí esse foi meu motivador principal, né? Tu fala ali que a criança tem déficit no processamento sensorial, tá? Isso. E aí, para mim, que eu reli aqui o livro, né? O teu capítulo para vir conversar contigo, e o que eu mais, assim, eu sou um cara muito prático, né, José? Sim. Eu sou muito prático. E tu coloca aqui crianças hiperresponsivas e hiporresponsivas. Sim. E aí, para cada uma, então, quem não leu, me manda um direct que eu dou um jeito de chegar aí. Sistema visual, sistema vestibular, sistema proprioceptivo, sistema auditivo, sistema gustativo, todos esses, olfato, todos esses sistemas, tu dá uma dica pro hiper e pro hipo. Então, eu acho que a chave aqui para o nosso colega que está ouvindo aqui a nossa conversa e quer entender um pouquinho mais como trabalhar com autista, eu diria, pela minha leitura, seria entender o hiporresponsivo e o hiperresponsivo. Eu acho que você traz, foi a escolha, né? Eu acho que esse é um conteúdo que eu me posicionei, como eu já fui muito tempo coordenadora e trabalhando sempre com escolas, a minha maior preocupação sempre foi o quanto o professor tinha dificuldades de trabalhar com essas características individuais dentro de uma turma de natação, né? E a criança que tem autismo, que foi o foco aí, ela mostra isso através de manifestações que o foco disso tudo se dá na base, daí cai na minha área, né? Que é a área da psicomotricidade, que é o campo das sensações. Essas sensações, elas são peças, vamos dizer assim, pecinhas dispersas de informações que vêm desse mundo, que não tem nome, que não tem lugar ainda, mas que elas precisam ser organizadas pela criança, através dessa organização de informações, que são os sistemas dos sentidos.
O que eu quero dizer é que a sensação vem antes desses temas. Mas para a gente ter uma conversa com o professor, o que a gente precisa, na realidade, entender, né? É que existem crianças que, na hora que elas se impactam com todas essas informações que a gente tem, então, é aqui, por exemplo, um monte de coração, é voz, é estímulo, é luz, é todos esses sentidos, a gente se autorregula. A criança que tem o autismo, nem sempre ela dá conta de fazer isso da forma tão organizada. E isso é a base da aprendizagem, né? Se a gente pegasse aí uma pirâmide de aprendizagem, usar esse local, é como se fosse a base de tudo. E isso já está lá desde começo de 1900, esses estudos estão aí. O que eu quero chegar no hipo e no hiper. O hipo é aquele que ele recebe esse mundo de estímulos, mas ainda não processa suficiente. Então, ele é o grande buscador. Ele está o tempo todo. Aquilo que para nós é suficiente, para ele é pouco. Mas isso é uma diminuição no comando ou fica lá? É no processamento do sistema nervoso, não é só mais, hoje os estudos últimos que eu estou estudando aí, no que fala sobre... processamento, não no estímulo. Não no estímulo, mas a forma com que o estímulo penetra muda a maneira de processar. Exato, é isso. Porque ele pode ter menos sensibilidade na recepção e não no processamento. Ele vai ter, normalmente o processamento é consequência, pode ser no processamento e pode ser na recepção. Esse daí já seria uma outra conversa. O objetivo maior de falar do hipo, de uma forma mais global pelo tempo que a gente tem aqui, é mostrar que o hipo é o buscador. Então, se ele é tátil, ele vai querer pegar nas texturas, ele vai querer tocar, ele vai entrar numa piscina e ele vai pegar a pranchinha, ele vai tocar na parede, ele vai tocar na raia, ele vai querer tocar no amigo, ele vai querer o tempo todo esse sistema encostar tátil, que é de contato breve, curto, que são sinais da pele, e aí ele vai se agitar na piscina, porque quanto mais ele chacoalha, mais a água bate, ele vai ter reações para conseguir preencher essa demanda. O hiper é o contrário. O hiper, ele vai se incomodar com maior contato, falando, por exemplo, do tátil. Ou, vou colocar o visual. Se você coloca muitos estímulos na frente dele, ele vai se incomodar e ele não vai conseguir organizar. Aí você põe visual e ainda fica falando ao mesmo tempo, ele tem uma sobrecarga dessas informações e o cérebro não sabe o que é para escutar, o que é para fazer, e o barulho se da é para se água, posicionar. e as outras crianças. Né? Isso. Barulho da... E aí, quando você bota ele no meio de outras crianças, que todos nós temos características, né? Nós temos, e aí é a grande sacada, né? Quando a gente começa a entender que quando a gente se trabalha, se a gente entende o nosso sistema e faz um mapeamento, eu ultimamente estou estudando muito sobre isso, de ajudar por supervisão, fazer essas consultorias, ajudar o professor a se entender. Qual é o seu mapa sensorial? Porque se eu sou uma pessoa muito agitada, como eu sou, eu tenho que tomar muito cuidado se eu pego uma criança hiper. Porque se eu entrar assim, eu desregulo em vez de ajudar. Eu vou ter que falar mais calmo, eu vou ter que abaixar o ritmo, eu vou ter que esperar, eu vou ter que cuidar com os meus olhares, porque eu sou uma pessoa que tem um olhar muito marcante, eu sei disso. E aí eu vou ter que olhar com mais cuidado, porque esta criança, ela precisa ter curiosidade com a vida e não defesas com a vida. Josiane, o que tu está dizendo, eu acho que serve para todos, porque nós, professores, devemos não levar em conta só o que ensinar, nós temos que pensar na pessoa. E se a gente for pensar na pessoa, tem crianças mais tímidas, outras menos tímidas, crianças assim, assado, assim, blá, blá. E essa modulação do teu agir, do teu tônus como professor, ele tem que se ajustar para tu poder ter uma prática. Eu acho que esse é o grande desafio, porque isso não se ensina na faculdade. Eu acho que quem tem essa
sensibilidade se torna um grande professor de natação. Isso. Só que isso se constrói com sensibilidade e conhecimento. Não Óbvio. tem como. Né? Claro. Então, por isso, escrever e discutir um pouco essa profundidade, né? Então, o artigo, ele apresenta os primeiros princípios, tanto que eu faço exemplos muito curtos, uso um material, mas você imagine quando a gente conseguisse entender qual é o impacto e qual é a forma. Você orquestra uma aula de natação. Você passa a ser o grande maestro dessa mudança, né, dessas pessoas. E aí as pessoas se apaixonam pela natação. E não tem como não se apaixonar, né? Então, o grande desafio nesse artigo foi tentar transformar um conteúdo que é de extrema profundidade num conteúdo que fosse leve, que fosse mais fácil, que essas descobertas, elas são possíveis e elas são vividas. O tempo todo o professor está pensando nisso, só que talvez ele nunca tivesse pensado nisso, né? Então, é apresentar que isso não é só para o TEA, porém, é um recorte de um artigo, valeria a pena falar dessas alterações em cada deficiência, porque para cada um tem um funcionamento desse sistema central e autônomo. Porque a gente falava em sensibilidade éstero, próprio e íntero, lembra? Agora não dá mais para falar só disso. A gente tem que ampliar esse olhar. O sistema sensorial ele é mais do que essas 3 sensibilidades. Essas funcionam como um sistema mais integrado, mas a gente tem particularidades, porque depois essas sensações se conversam entre si. Aí é que entram os sistemas de uma forma geral, né? E aí tu chama de sistemas e integra isso. Isso mesmo, é isso mesmo. E aí, se a gente bota isso na base da aprendizagem, como que o professor, como que esse corpo, esse afeto penetra, né? Quando você faz um abraço, quando você toca numa criança, é um toque profundo. Isso não é tátil mais, isso é propriocepção. Tem pessoas que são buscadoras de propriocepção. Aqui, eu. Eu sou uma pessoa que daí diz, isso é sinestésico. É mais que sinestésico. É uma informação difusa. O sinestésico, ele não vai fazer esse lugar. Ele vai ajudar, mas ele já faz uma outra ponte nessas relações. Quando a gente fala das sensações, é da pessoa com ela mesma. É um pouco antes disso. Né? E eu já não sei o que eu faço, porque às vezes não gravo quando eu fico muito tempo e eu não quero perder, mas finaliza aí, José. Sei lá, vem de novo amanhã. O que vocês fazem às 6 da manhã? A José me disse que estuda, que anda estudando um pouco. Desde que eu conheço essa mulher, ela está estudando. Agora eu estou numa outra vibe dessa questão da interocepção, né? Por causa dos medos, das ansiedades, o quanto essas sensações impactam, né? Então eu vou vir com muita novidade por aí agora. Josiane, desculpa sim, nós estamos no nosso tempo. Muito, muito, muito obrigado. Galera, tá aqui. Quem não tiver o link, me manda um direct que depois eu faço chegar em vocês. Josiane, Obrigada pela oportunidade e parabéns por estar nesse dia especial. Estarei todas as vezes que você me chamar, eu mudo meus programas, mas eu não falto aqui. É isso aí. Tá Pessoal, bom? eu queria agradecer a todos aí. Manda palminha. Eu vou gravar no IGTV, bota lá, likes. Depois eu vou botar no YouTube. E um ano da primeira postagem. Tá lá no Instagram, vai lá e coloca a sua percepção, a sua live, o que quer que faça. Dá um alô aí para a gente fazer bombar esse post. Josiane e colegas, um beijo no coração. Obrigada. Um beijo a todos.